Carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler até o versículo de número 21. Assim está escrito: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os vossos olhos, coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele inicia a sua carta falando desse chamado de Deus para a vida de cada um dos irmãos, e de que esses irmãos eles foram predestinados em Cristo Jesus. Esse chamado de Deus também trouxe na vida dessas pessoas, ou em algumas delas, uma firmeza em Cristo muito grande, de maneira que Paulo fica de certa forma admirado da firmeza que havia em alguns irmãos, e é por isso que ele, tomando ciência desse chamado, bem como da firmeza dos irmãos em Cristo, Paulo, ele menciona a oração que ele fazia, pela igreja, pelos irmãos que lá estavam. E é sobre isso que nós queremos falar, que o devido conhecimento de Deus, irmãos, ele é um acesso para as suas riquezas. O devido conhecimento de Deus é um acesso para as suas riquezas. Ao entregarmos a nossa vida a Cristo, que é conhecido, esse entregar a vida é conhecido simbolicamente por um nascer de novo, um novo nascimento, nós descobrimos que esse novo nascimento já nos faz nascer ricos, só que não com base nas riquezas do mundo, mas com base nas riquezas de Deus, porque agora nós somos, como diz a palavra, um coerdeiro junto com Jesus Cristo das propriedades
propriedades divinas. Então não basta ter o conhecimento desse fato, não basta ter conhecimento deste fato, devemos também crescer no entendimento do que são nossas riquezas, a fim de usá-las para a glória de Deus. Então nós temos o conhecimento, mas é necessário ter o devido entendimento para que possamos fazer um bom uso das riquezas a qual agora também nos pertence, para que por meio dessas riquezas o nome do Senhor ele seja glorificado. O desejo de Paulo era que os cristãos de Éfeso entendessem a grande riqueza que tinha em Cristo. Jesus, em vários momentos dos evangelhos, ele vai apresentar o reino de Deus como algo precioso. Ele vai usar essa metáfora em algumas ocasiões. Por exemplo, quando diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que, andando pelos campos, ele encontrou um tesouro escondido. Ou como um mercador de pérolas que encontrou uma pérola de grande valor. Em vários momentos, Jesus Cristo apresenta o reino de Deus como um tesouro que agora nós passamos a adquirir, a fazer parte também das nossas vidas. A vida cristã, ela possui duas dimensões inseparáveis. Duas dimensões inseparáveis: a fé em Deus e o amor aos homens. No entanto, Paulo sabia que a fé e o amor eram apenas o começo de uma caminhada em Cristo Jesus, apenas o início de uma caminhada em Cristo. Havia muito mais para que os irmãos da igreja de Éfeso descobrissem, e foi por isso que o apóstolo orou por eles. Veja que o início do versículo 15, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. É por causa disso que Paulo ora pelos irmãos. E ele diz: eu tendo conhecimento da fé de vocês, de como vocês foram moldados pelo Evangelho e pela palavra, Paulo diz: eu dou sempre graças a Deus, e é por isso que eu não cesso de orar por vocês. Por que Paulo ora pelos irmãos? Qual era a razão? Vejamos aqui os pedidos de Paulo em sua oração. E uma das razões pela qual Paulo orava pelos irmãos, ou por essa igreja, é para que eles pudessem conhecer a Deus. Não um conhecimento superficial, mas um conhecimento mais aprofundado, aquele conhecimento mais detalhado. Trata-se evidentemente da mais elevada de todas as formas de conhecimento. O ateu, ele afirma que não há Deus, por exemplo, a ser conhecido. O agnóstico, ele afirma que se há um Deus, se é que existe um Deus, não temos como conhecê-lo. No entanto, Paulo teve um encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo, e sabia que um ser humano não é capaz de entender verdadeiramente as coisa alguma, sem um conhecimento profundo de Deus. Porque Paulo escreve aos irmãos de Éfeso dizendo que era necessário eles conhecerem Deus de maneira intensa e de maneira profunda, porque ele tinha tido essa experiência. Paulo teve um encontro com Cristo, meus
tempos da lei mosaica, mas até então não tinha tido um encontro ou um conhecimento autêntico. Mas quando ele encontra-se com Jesus Cristo no caminho de Damasco, a partir daquele momento, a sua vida passou a ser transformada por meio dessa relação que ele teve com Cristo. E ele sabia que um cristão, para que ele possa amadurecer espiritualmente, é imprescindível que nós tenhamos um conhecimento autêntico do nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta conhecer a Deus somente como Salvador. Também devemos conhecer como Pai, como um amigo, como guia. Aleluia! Alguns conhecem Deus apenas como aquele que pune, aquele que censura. Eu não gosto dessa expressão, e eu já corrigi algumas pessoas quando ouvi, quando alguém fala para uma criança que não pode fazer determinada coisa, e as crianças, como elas são muito questionadoras, né, do porquê que não pode fazer, e aí o pai, a mãe ou a pessoa diz: não, porque papai do céu briga. E a criança vai crescendo com esse viés do conhecimento de Deus, de que não pode fazer nada porque papai do céu briga. E a criança vai crescendo na sua concepção de que o papai do céu é um velhinho chato pra caramba, que censura tudo, de que nada pode ser feito. Então, qual é o nosso conhecimento de Deus? Precisamos conhecer a Deus não apenas como nosso Salvador, mas como um pai que cuida do seu filho, como um amigo que está ao nosso lado em todos os momentos para ouvir as nossas queixas. Aleluia! Como um guia que vai iluminar os nossos caminhos em meio à escuridão. E a proposta de Paulo, meus amados, para a igreja de Éfeso é para que houvesse um conhecimento desses irmãos a respeito do seu Salvador. Bendito seja o seu santo nome. Quanto melhor o conhecemos, mais gratificante será a nossa relação com Ele espiritual. Quanto mais o conhecemos, mais será gratificante a nossa relação espiritual com Ele. O profeta Oséias, ele já nos orientou acerca dessa verdade, quando no capítulo 6, no versículo 3, Oséias ele nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Veja que Oséias ele diz que o conhecimento de Deus ele é um processo que deve ser contínuo para as nossas vidas. Não haverá um momento que tenhamos um conhecimento que pode ser autossuficiente. Sempre haverá a necessidade de conhecermos mais. E é por isso que nos conheçamos e prossigamos em conhecer. Aleluia. Segunda coisa, meus irmãos, a segunda razão pela qual Paulo orava pelos irmãos de Éfeso é para que eles conhecessem o chamamento de Deus, esse chamado de Deus para a sua vida. O termo chamado é de grande importância para o vocabulário cristão, pois a palavra igreja é uma combinação de dois termos gregos que significa chamados para fora. Chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo. Deus ele nos chama para fora do mundo, para ser introduzido agora em um outro ambiente. Amém. Paulo não se cansava de testemunhar que Deus o havia chamado pela sua graça, pela sua graça infinita. É que Deus ele nos chamou. E é necessário que nós venhamos conhecer esse chamado. O apóstolo Pedro, ele corrobora com esse pensamento ao afirmar na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9: fomos chamados
das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados, meus amados. Paulo deseja que nos conscientizemos da esperança que possuímos em virtude desse chamado. É necessário nós termos um entendimento da esperança que nós temos por conta do chamado que recebemos de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Pois em Cristo, meus irmãos, Ele nos garante um futuro maravilhoso, um futuro glorioso. Em Cristo, Deus, Ele nos garante um futuro glorioso. É importante se lembrar que na Bíblia o termo esperança, ele não significa espero que isso aconteça. Não é uma esperança vaga. Eu espero que o Brasil melhore. Eu espero que diminua o quadro de violência. Eu espero que diminua o desemprego. Isso é uma esperança vaga. Nós não sabemos se isso vai acontecer. É uma esperança que nós temos, né? Tomara que aconteça. É bom para todos que se isso acontecer. Mas não é isso que a Bíblia aponta quando ela fala de esperança. Não é a respeito disso. Para a Bíblia, esse termo esperança é um fato concreto. É um fato concreto. Esse termo implica certeza quanto ao futuro. O cristão espera, evidentemente, pela volta de Jesus. Quando estávamos perdidos, não tínhamos esperança, mas em Cristo temos ânimo a cada dia e convicção de um futuro escatológico glorioso. E a respeito dessa iluminação que Paulo fala para a igreja de Éfeso, que esses irmãos venham estar apercebidos para esse chamamento de Deus para as suas vidas. Terceiro lugar, meus irmãos, Paulo ora para que venhamos conhecer as riquezas de Deus, para que possamos conhecer as riquezas de Deus. A parte final do versículo 18, Paulo ele diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo nessa oração ele expressa uma verdade extraordinária, que Deus nos considera parte da sua grande riqueza. Nós somos parte desse processo. Assim como a riqueza de uma pessoa traz honra para o seu nome, a igreja também glorifica a Deus por causa do que Ele investiu nela. A Bíblia nos diz que a igreja é uma propriedade peculiar do Senhor. E a propriedade de uma pessoa dá honra ao seu nome. Deus nos trata com base no futuro, não no passado. O tratamento de Deus para a nossa vida hoje é visualizando um futuro, não visualizando o passado. Até porque o passado da grande maioria é um passado um tanto obscuro, de práticas totalmente inadequadas. E o Senhor nos trata, meus irmãos, com base no chamado dele para as nossas vidas, no chamado para um futuro glorioso. E é com base nisso que ele vai nos tratando, ele vai agindo para com as nossas vidas. Bendito seja o seu santo nome. Quando Gideão ele foi covarde, meus irmãos, Deus lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que valoroso que nada, irmão. Que valoroso que nada. Camarada medroso, estava com medo, estava escondido, estava afugentado diante das circunstâncias. E eu não estou tecendo uma crítica para Gideão, porque se fosse eu, talvez estava pior do que ele, diante daquele cenário ali. Mas o chamado de Deus não é com base no passado, mas é com base naquilo que ele
muita bravura, ele age com destemor, de maneira destemida. Aleluia! Nossa vida, meus irmãos, ela é controlada por aquilo que seremos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E é com base no entendimento e no conhecimento que Deus tem daquilo que nós seremos, é que Ele atua para com as nossas vidas. A consciência desse fato deve levar o cristão a viver de maneira dedicada e consagrada ao Senhor. O conhecimento, meus irmãos, daquilo que Deus em Cristo realizará em nós, deve nos levar a viver uma vida consagrada ao Senhor. Por isso que Paulo ora para que a igreja conheça as riquezas de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo ora para que possamos reconhecer o poder de Deus. Ao nos tornar sua herança, Deus ele demonstra o seu amor. Ao nos prometer um futuro maravilhoso, Ele estimula a nossa esperança. Paulo oferece algo para desafiar a nossa fé. O versículo 19, Paulo diz o seguinte: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Para com os que cremos. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aleluia. Paulo ora para que a igreja tome ciência do poder de Deus. Mas não é ciência com base naquilo que nós ouvimos. Não é tomar ciência do poder de Deus com base naquilo que nos contaram. Mas é com base naquilo que nós vivenciamos. Amém. Veja que nesse mesmo episódio de Gideão, a qual mencionamos, ele responde ao anjo com relação a essas palavras e ele diz: como é que o Senhor é comigo, se todas essas coisas nos sobreveio? E aonde estão as maravilhas que os nossos pais nos dizem que o Senhor fez no deserto? Ele não conhecia o poder, ele conhecia de ouvir falar, olha, me disseram. Os nossos pais nos contaram. Tradicionalmente nós temos ouvido falar que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor age, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas eu praticamente nunca vi, eu nunca vivenciei isso. E Paulo ora, meus irmãos, para que a igreja ela seja conhecedora do poder de Deus, mas não conhecedora porque alguém um dia lhe falou, mas conhecedora porque vivenciou os milagres poderosos do Senhor em sua vida. É isso que Paulo ora. Ele está se referindo à energia divina e dinâmica e eterna que se encontra ao nosso dispor. Vocês sabiam disso? Que o poder de Deus ele não distribui a igreja com base em uma situação que esteja relacionado a um merecimento do ser humano. O poder de Deus ele está ao dispor da igreja. Aleluia! Para que possamos vivenciá-lo. Precisamos, meus amados, visualizar, vivenciar esses atos sobrenaturais do Senhor também nas nossas vidas. E a oração de Paulo, meus irmãos, é para que a igreja viva isso, venha experimentar esses atos sobrenaturais. Nós, cristãos, precisamos do poder de Deus, pois somos fracos demais por natureza. Por natureza, somos muito frágeis. Paulo tem como objetivo conscientizar-nos da grandeza do poder de Deus, de modo que não falhemos no uso de nossas
O poder de Deus ele está distribuído para a igreja do Senhor, para que possamos utilizá-lo com um objetivo específico, de que o nome do Senhor ele seja glorificado por meio desses atos. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecer a Deus como Salvador e automaticamente expressar o amor de Deus para com a humanidade é o primeiro passo dentro do processo da conversão. Paulo ele olha para a igreja, meus irmãos, de Éfeso, e ele percebe que isso havia acontecido. Os irmãos haviam passado por um processo de conversão, estavam crentes, eram convertidos, estavam agindo como um cristão. Só que ele diz: agora é necessário mergulhar nesse rio de maneira mais profunda. Vocês começaram, iniciaram, deram um passo muito importante, estão convertidos, entregaram a vida a Cristo. Que maravilha, que bênção! Ele diz: é por causa disso que eu oro. Eu tenho conhecimento de que vocês foram, verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo. Agora a minha oração é para que a relação de vocês com Deus ela venha ser profundas, que vocês conheçam verdadeiramente o poder de Deus. Bendito seja o seu santo nome. E o poder de Deus, quando ele é experimentado pela igreja do Senhor, o seu nome ele é glorificado. O seu nome ele é glorificado. É por isso, meus irmãos, que tendo conhecimento, tendo convicção da necessidade, da fragilidade de cada pessoa, da igreja enquanto um todo, Paulo ora para que esse poder fizesse parte do dia a dia da igreja. É necessário nós buscarmos para que esse poder faça parte da nossa caminhada. É necessário nós vermos essa atuação do Senhor de maneira contínua em nosso meio. E porque essas atuações de Deus contribuirá, aleluia, para o progresso da disseminação de sua palavra. Por intermédio de Cristo, meus irmãos, que ressuscitou e subiu ao céu, por intermédio de Cristo, o poder do Espírito Santo encontra-se à disposição de todos os cristãos pela fé. Pela fé. Nos 4 evangelhos, vê-se o poder de Deus operando no ministério de Jesus Cristo, de maneira intensa, com muita frequência. Não era um caso isolado, mas era frequente essa atuação. No livro de Atos, vê-se o mesmo poder operando em homens e em mulheres comuns, pessoas como nós, meus amados, como eu, como você, cheio de limitações, cheio de fragilidades, cheio de altos e baixos. Observe a vida dos apóstolos, irmão. Quem? Pedro, Maria Madalena, Estevão, Tiago, Paulo, Lucas, Marcos, Barnabé, pessoas limitadíssimas, que de tempo em tempo cometiam seus equívocos, mas o poder de Deus, meus irmãos, acompanhava a vida dessas pessoas de maneira e de forma abundante. É por isso que Tiago, no final da sua carta, no capítulo 5, ele vai dizer que Elias, meus irmãos, ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas limitações, às mesmas fragilidades, mas orou ao Senhor para que não chovesse, e não choveu. O que Tiago quer dizer, meus amados, é que o poder
que acompanhou o ministério de Elias, também pode acompanhar o teu ministério, a tua vida, a tua vida com Deus, a tua comunhão, o nosso dia a dia. Aleluia! Se olharmos para o Evangelho, podemos dizer: não, mas era Jesus, era o Espírito Santo agindo por meio de Jesus. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, amados, eram homens, eram mulheres de um histórico de vida complicado, mas pessoas que o poder de Deus o acompanharam durante toda a sua trajetória, onde pessoas puderam visualizar, aleluia, essas maravilhas do Senhor por meio do seu ministério. Bendito seja o seu santo nome. Como é que a igreja de Cristo ela usufrui? Eu quero retornar ao tema da nossa mensagem. Como é que a igreja de Cristo ela usufrui de todas essas coisas? Por meio de um conhecimento autêntico de Deus. Pois o conhecimento de Deus, ele é o acesso para essas riquezas. Não o conhecimento de ouvir falar, mas o conhecimento de relacionamento, de relacionar-se. Tem pessoas que nós a conhecemos muito bem. Nós a conhecemos, nós olhamos para ela e nós conseguimos identificar se ela está bem, se ela não está bem. Principalmente as irmãs têm uma percepção muito maior do que os homens com relação a isso. Olha para um filho e já vê, aprontou. O que aconteceu? O que foi? O que houve? Não foi nada, não, alguma coisa aconteceu, algo está estranho. Porque conhece por relacionamento, tem um conhecimento profundo. E esse é o objetivo, essa é a razão pela qual Paulo ora pela igreja de Cristo, para que a igreja possa mergulhar no conhecimento de Deus, pois ele sabia que só por meio desse conhecimento é que nós vamos ou iremos usufruir das riquezas gloriosas do Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Pedro passou por uma transformação extraordinária. Entre o fim dos evangelhos e o começo de Atos, a que se deve essa mudança? A que se deve essa mudança na vida desse homem? Essa mudança tão radical ao poder da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. A convicção que esses homens tinham na ressurreição de Jesus, o conhecimento dessa verdade, mas não um conhecimento teórico, um conhecimento prático dessa verdade, é que foi a mola propulsora da mudança na vida desses homens. Haja vista que 2 dos seus discípulos já estavam se refugiando em uma aldeia vizinha, a aldeia de Emaús. Os demais estavam presos, trancados na casa de Maria, amedrontados. Até que Jesus Cristo entra, aleluia, naquele ambiente e diz: paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Todos trancados, porta fechada, de repente aparece um homem no meio deles. O conhecimento dessa verdade, meus irmãos, trouxe os 2 discípulos de volta para Emaús. Sabe lá que hora que era? Meia-noite, 1h da manhã. Eles retornaram para Jerusalém. O conhecimento dessa verdade fizeram com que os discípulos abrissem essas portas e fossem adiante, fosse à praça, fosse aos templos, levar a mensagem de Cristo para os demais que ainda não tinham esse conhecimento. Aleluia. O poder de Deus, meus amados, está, aleluia, à disposição da igreja. Bendito seja o seu santo nome. Mas só teremos condições de usufruir deste poder
à medida que nós tenhamos um conhecimento autêntico do Deus a qual nós entregamos a nossa vida. Caminhando para o encerramento, meus irmãos, a maior falta de energia hoje em dia não acontece nas nossas grandes cidades. A maior falta de combustível, ela não afeta os nossos carros, como aconteceu o ano passado. A maior falta de energia e combustível é poder na vida do cristão. Aleluia! É poder na vida do cristão. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Essa palavra poder, essa palavra grega é dínamos. Daí vem a palavra que pode ser traduzido tanto como bomba ou como gerador de energia. Os carros mais antigos, antigamente, tinham um dínamo, né? O Fusca, a Brasília, as Kombis, né? Perua Kombi, tinha um dínamo, que era o gerador de energia para a bateria. Essa palavra vem de poder, dínamos. Tanto pode ser traduzida como um gerador de energia, como um dinamite. Jesus ele disse que nós receberíamos poder ao ter em nossas vidas a ação do Espírito Santo de maneira eficiente. E Paulo ora, meus irmãos, para que esse poder pudesse fazer parte da caminhada diária da igreja. Oremos também, meus queridos, continuamente, para que o poder de Deus faça parte da nossa igreja, faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, porque só por meio dele nós conseguiremos, aleluia, nos relacionar de maneira profunda com Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.